No dia 9 de outubro, o Internacional enfrenta o Goiás no estádio Beira-Rio. A partida estava marcada para acontecer no domingo, às 4 horas da tarde. Mas por uma solicitação da Globo, a partida mudou de data, o que revoltou alguns torcedores do Internacional. Afinal, por que o Inter não joga domingo às 4 da tarde? Foi apenas uma partida nesse Campeonato Brasileiro, no horário nobre para o futebol aqui no país. Existem algumas explicações e existe também uma tentativa da CBF, que fará um teste em um horário alternativo, que não é domingo às 4, mas pode também chamar bastante público. A posição do Inter sobre tudo isso eu trago agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu vou repercutir um pouco as mudanças que a CBF realizou em horários dos jogos do Internacional em duas partidas, de maneira mais específica, que teve alteração no horário nesta sexta-feira. Foi divulgada essa alteração de horário e que chateou alguns torcedores do Internacional. No dia 10 de outubro estava marcado o jogo entre Internacional e Goiás. E seria a segunda partida em que o Inter atuaria no domingo às 4 horas da tarde. O domingo às 4 é um horário tido como nobre, porque entra na grade da TV aberta, porque é um horário muito bom para ter público. E o Inter, inacreditavelmente, não joga domingo às 4 da tarde no Beira-Rio nunca. Por exemplo, nesse domingo, o Inter vai jogar às 4 horas da tarde contra o Corinthians, na Arena Itaquera. Mas, para vocês entenderem, no Beira-Rio só teve uma partida em 27 rodadas do Campeonato Brasileiro que aconteceu no domingo às 4 da tarde. Foi a vitória colorada sobre a equipe do Atlético Mineiro pelo placar de 3-0 e que, obviamente, pelo horário e também pelo tamanho da partida, levou um grande público ao estádio Beira-Rio. Primeiro eu vou explicar o que aconteceu para que o horário dessa partida contra o Goiás, que seria domingo às 4, tenha mudado. Foi uma solicitação da Globo. A Globo decidiu trocar. O jogo contra o Red Bull Bragantino, que estava marcado para acontecer às 7 horas da noite, foi puxado para as 9h30. Esse jogo vai acontecer ali na metade do mês de setembro. Ou seja, vai ter transmissão ao vivo da Globo, da RBS, Inter e Bragantino. Mas, como a Globo vai transmitir Inter e Bragantino, eles abriram mão do Inter e Goiás, que transmitiriam ali na frente. Foi um ajuste de grade de programação da Globo, que obviamente, com uma antecedência grande, cerca de um mês, conseguiu viabilizar junto à CBF a troca desse horário. Só que o que mais pega não é o aspecto da televisão apenas, é o aspecto do público, porque domingo às 4 horas da tarde, como a gente falou, é um horário onde mais gente vai ao estádio. É melhor para a logística de todo mundo ir ao estádio domingo às 4 horas da tarde. Eu conversei com pessoas do Internacional para saber se elas se incomodam de alguma maneira, como o torcedor tem se incomodado com o fato da CBF não colocar jogos no domingo às 4 horas da tarde. Algumas explicações que eu ouvi do lado do Internacional, tá? A primeira delas, o Inter não foi consultado sobre essa mudança da partida contra o Goiás. Não foi consultado. E normalmente é. Em outros momentos, já se mudou o horário de jogos, onde o Inter iria atuar às 4 horas da tarde. Mas isso sempre foi conversado com o Internacional, que aceitou muito bem. O Inter garante que a sua relação com a CBF, em termos de horários de jogos e datas das partidas, é boa, é tranquila. Não há, por enquanto, uma reclamação pública da direção do Internacional a respeito da CBF. Obviamente que existe a insatisfação do torcedor. E aí vou citar um outro exemplo. O Inter não jogou nenhuma vez no Campeonato Brasileiro domingo às 11 horas da manhã, o que também é um horário que chama bastante o público. E aí é decisão da CBF e da Globo, principalmente, que detém os direitos de transmissão das partidas do Internacional. Existe um outro ponto que eu quero abordar com vocês aqui. A partir do outro fim de semana, a gente deverá ter um teste e que vai ser realizado no Beira-Rio. O teste de um horário diferente. O Inter vai enfrentar o Cuiabá no sábado às 4h30 da tarde. Sábado às 4h30 pode ser um horário que, por mais que não esteja na grade da RBS, leve torcida ao estádio. E aí contente também o Internacional, compense pela ausência de jogos no domingo às 4.
Além desse jogo contra o Cuiabá, tem uma outra partida marcada em um horário parecido. É o jogo contra o Santos, no Campeonato Brasileiro. Esse jogo contra o Santos, ele está marcado para sábado, às 3 horas da tarde. Mas é tudo que o Inter vai ter fim de semana à tarde no Beira-Rio, pelo menos até a 34ª rodada. A CBF disponibilizou a tabela no site da CBF até a 34ª rodada. Da 34ª em diante, não tem definição de data e horário. E aí pode ser que da 34ª à 38ª o Inter jogue ou domingo às 4 horas da tarde ou domingo às 11 horas da manhã em algum momento. Mas, primeiro, existe a insatisfação da torcida com a CBF. Pô, nunca coloca o Inter pra jogar no horário nobre, nunca coloca o Inter pra jogar em horário bom. Pô, um monte de horário ruim que a gente teve, né? Segunda-feira às 8 o Inter jogou 2 vezes consecutivas. É impressionante. E o segundo, o Inter garante que tem uma boa relação com a CBF em relação a isso, mas de alguma maneira, brigou também por compensações e esse horário teste do sábado à tarde vai ser uma das compensações que a CBF está fazendo com o Internacional. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!